Pessoal, boa tarde. Meu nome, como o Joel falou, é Maurício Portela. Eu sou responsável da divisão de lubrificação da Bielomatic na América do Sul. E, inclusive, a gente vai falar aqui sobre uma tecnologia que no Brasil relativamente é nova e eu acredito, espero ser produtivo para todo mundo que está aqui. Também queria agradecer a presença de todos aqui, pessoal do evento. Eu acho que isso aqui é muito importante e contribui para todo mundo que está aqui em conhecer alguns assuntos muito novos aí que a gente vai falar. Que vocês escutaram muito até agora foram a bomba de alta pressão, inundação, o excesso de óleo na usinagem e o MQL ele vem sendo um paradigma aí na aplicação, mas a gente vai tentar mostrar alguma coisa aí para que o pessoal possa enxergar um conceito de usinagem diferente hoje, um pouco mais sustentável, como a gente vem chamando, né? Esse quesito do MQL com redução de custo em processo e também redução de custo no produto final quando a gente se trata de usinagem. Começar rapidinho falando da Bielomatic. Hoje a Bielomatic ela é composta com 1.850 colaboradores no mundo, 36 localizações, faturamento próximo de 274 milhões com sistemas. Somos em 4 divisões, que não é essa aqui. Máquinas para processamento de papel, solda plástico, tecnologia de lubrificação, que é o foco de hoje. E a Lois também faz parte do grupo Bielomatic com sistemas eletrônicos. Também temos sistemas de lubrificação centralizada e sistemas MQL. Hoje o foco aqui é o MQL. Falar um pouquinho dele. Quais são as motivações para a gente usar hoje o MQL? Quando a gente fala do MQL, a gente se pergunta se o resfriamento por inundação, ou emulsão, ou coolant, ou alta pressão, ainda é uma tecnologia seminal, ou é uma tecnologia ainda eficiente. Claro que o MQL ele não é uma tecnologia que se aplica em 100% dos casos, mas hoje a gente tem plantas em usinagens em automobilísticas que são 100% dos processos usinados com MQL. Então, quando a gente fala da inundação, a gente fala do alto custo de compras, reprocessamento, descarte de resíduos de coolant, enfim. Tudo que o coolant acaba trazendo de custo para a gente. Um outro tópico também, quando a gente fala de processo do coolant, isso são dados globais, dentro desses 10 a 17% de custo no processo produtivo, a gente fala do custo de energia da bomba de alta pressão, 33%, custos de manutenção do coolant com relação a filtros, descartes, manutenção do próprio sistema, o descarte do próprio lubrificante que está sendo usado, que isso tem um custo, e a solução de água e óleo que geralmente é aplicado dentro do processo de produção. E o consumo de energia é um fator que vem trazendo aí não só hoje para a indústria, mas para dentro de casa também, que veio aumentando gradativamente. Esse aqui era uma pesquisa que foi feita isso aqui foi feito com relação ao mercado da China e Estados Unidos, que se cada chinês consumisse o que um americano consome de energia hoje, nós em 2050 teríamos um colapso energético por causa do consumo de energia. Mas isso está se agravando um pouquinho mais rápido e está sendo uma das pautas muito importante com a aplicação do MQL também dentro da indústria. Outros casos, alto custo para a limpeza, reprocessamento de cavaco, secagem, briquetar, tirar o óleo, enfim, para você poder conseguir trabalhar. Danos na máquina e contaminação do meio ambiente, que isso é bem comum também de se ver dentro de uma fábrica. E contaminação alérgica, às vezes por mau uso, ou a pessoa ter uma tendência a ter alguma alergia com relação ao contato com o produto. Então, esses são um dos princípios de se perguntar ainda se a inundação ou resfriamento, que a gente fala por inundação, processo de coolant de alta pressão, ainda é uma tecnologia que vai vingar daqui para o futuro. Dentro desse cara aqui, a gente vai ter um exemplo, que vocês vão ver aqui, ele é
um sistema convencional, que a gente vai ter uma inundação com coolant num fluxo acima de 12 mil litros por hora. Então, se você for ver que você tem uma perda por arraste, você vai falar que você perde 3% em média entre arraste, evaporação, enfim. E do lado, que é aqui, a gente tem um consumo na mesma operação menor do que 50 mililitros de óleo por hora de fluido na hora da usinagem. E esse processo é o mesmo, esse processo foi feito dentro da fábrica da Mercedes. Isso foi em caráter de uma alteração que a gente conseguiu chegar em resultados muito positivos, alterando de um para outro. Hoje, o que se existe de sistemas para implantar? Não é só um sistema de... O pessoal fala, não, é uma névoa, a gente joga um spray lá e a gente chama de MQL. Não é muito bem assim que funciona. A gente já vem desenvolvendo a tecnologia e sistema há um pouco mais de 10 anos. A implantação ela já existe no mercado automotivo há pelo menos 8 anos, né, trabalhando 24 horas, 100% do tempo. Tá? Então, o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem um sistema de um canal, que a gente vai falar rapidinho deles, porque o tempo é um pouquinho curto. Então, se alguém precisar de mais alguma informação também, pode pegar o nosso contato com o Joel aqui, que também vai estar todo o material disponível junto com o pessoal da Lubigrax, fica à disposição. O sistema de 2 canais, e esse é um lançamento nosso, que é o 2 canais Plus. Tá? Quando a gente está falando desse lançamento, é porque a gente está usinando titânio com MQL. Tá? Como é que funciona o sistema de um canal? A gente tem o sistema e normalmente, que a gente chama, que eu sei que não é todo mundo aqui que é do mercado de máquina, ferramenta e produção, mas dá para dar uma esclarecida bem rápida. A gente tem normalmente o sistema MQL, a gente tem a válvula, tem o spindle da máquina, que é o que faz a usinagem, o cabeçote responsável em fazer a usinagem. Nós geramos uma névoa dentro do sistema, que vocês estão vendo aqui. Essa névoa ela gera diâmetros de partículas de óleo controlada no aerosol de 2,5 até 4 microns, geralmente. Então a gente consegue controlar com uma alimentação em média de 40 ml por hora, a alimentação do óleo até a ponta da ferramenta. Como o pessoal falou antes aqui um pouquinho, realmente tem toda a razão que o óleo ele tem que ser direcionado na ponta de corte da ferramenta. E existem alterações nas ferramentas para você poder se trabalhar. Esse aqui é o sistema que, não esse que é bem simples, esse é só uma amostra. A gente tem sistemas controlados com PLC da Siemens, enfim, sensores IFM, produto de muito boa qualidade também. Os nossos parceiros também possuem muito boas qualidades em seus equipamentos. Então, esse sistema aqui é o que a Volkswagen usa para desbastar todos os motores dentro da planta de São Carlos, para poder trabalhar com esse sistema, tanto nos motores, blocos e cabeçotes, como nos virabrequins também. É feito com esse sistema e consumos de 40, 30 ml por hora. Então ele funciona simplesmente assim. Perdão. Então ele funciona basicamente assim. A gente gera o aerosol normalmente no sistema, vem com ar e óleo por dentro do spindle, ou às vezes, em casos de torneamento, se liga um sistema que vai até a ponta da ferramenta para poder conseguir gerar um aerosol, que às vezes não muito indicado, uma aplicação externa, por causa da névoa que gera, sem uma máquina ter um exaustor de névoa, se torna um pouco prejudicial à saúde, porque ninguém gosta de respirar óleo no ambiente de trabalho. E um outro aspecto, máquinas grandes, que a gente não consegue trabalhar com óleo solúvel na hora da usinagem. Então a gente consegue gerar uma névoa sem contaminar o ambiente e conseguir fazer uma usinagem, por exemplo, em tornos verticais de diâmetros de 6, 7, 8 metros, né, para rolamentos grandes, para linha de energia, que é um caso que a gente está agora junto à Thyssen, né, que estamos com um teste para usinar rolamentos
de alta dureza, então as capas dos rolamentos, né, com diâmetro de 5 metros. Então é um sistema que se aplica muito fácil dentro da máquina. A gente tem um sistema de 2 canais, que esse sistema hoje é o mais aplicado dentro do automotivo no mundo. Tá? Como é que ele funciona? A gente tem uma divisão. O ar e o óleo eles são alimentados separadamente. Ou seja, eles entram dentro do spindle, que é o cabeçote da máquina de usinagem, separadamente. Eu não sei o que eu estou apanhando disso aqui. Separadamente, vocês podem ver que o azul é o ar, o amarelo é o óleo. Eles só vão se misturar dentro do porta-ferramenta, ou seja, lá na ponta da ferramenta eu vou ter um encontro do ar e do óleo, ou seja, não é mais um sistema de aerosol, é um transporte de óleo através do ar com quantidade controlada, ou seja, eu consigo falar para a minha máquina que a minha ferramenta X, ela pode ter 10 ml por hora, ou a minha ferramenta Y precisa de 100 ml por hora para se usinar, isso tudo através do PLC e o controlador na máquina que a gente chama de CNC. Como é que ele basicamente funciona? Vocês vão ver aqui, ele vai rodar o vídeo lá para mim, a gente tem o azul, que é o ar, o amarelo, que é o óleo, e o spindle aqui, que vocês vão entender como é que funciona o transporte dentro do spindle. Ele tem uma série de componentes que são integrados ao sistema. Como a gente comentou, a unidade de abastecimento de ar, a unidade hidráulica, o óleo e o ar. Vocês podem ver que eles vêm separados até a parte traseira do cabeçote da máquina. Nós possuímos uma válvula rápida, que ela garante o aquecimento. Você só dá uma pausa aí para mim no vídeo, fazendo um favor? Essa válvula rápida aqui, ela é muito importante porque ela recebe o lubrificante, mantém o lubrificante a 52 graus Celsius controlados, tá? Então, o que ele faz? Ele tem pulsos de 100 milissegundos, direto, constante, para a gente garantir a quantidade do óleo que vai até a ponta da ferramenta separado do ar. Você pode dar um play, por favor? E o ar, como vocês podem ver, ele entra por outro caminho, que eles vão conseguir manter separado o ar do óleo até a ponta da ferramenta. Isso aqui é o spindle por dentro. Nós introduzimos um varão, onde o óleo, pode ver que é o amarelo, continua separado do ar que está em azul, num movimento como se fosse um ciclone, né? E aqui eles se encontram. Então, a gente consegue garantir a quantidade exata de óleo na ponta da ferramenta por operação. E sempre lembrando que quando a gente fala de implantar o MQL, o cavaco de uma máquina que a gente tem, que já trabalha com alta pressão, por exemplo, ela não tem um transporte de cavaco igual que a gente aplicaria o MQL. Então, assim, o cavaco da máquina, ela continua ficando visível ali, então é necessário fazer uma limpeza, tá? Mas a redução de custo com relação ao processo, ela realmente é significativa. O que compreende os dois sistemas hoje? Bem simples. Rotações, como vocês podem ver, um canal até 16.000 RPM, por uma questão de funções mecânicas, tá? Algumas aplicações, elas são realmente por funções mecânicas. Aplicações em máquinas simples, máquinas transfer, centros de usinagem para desbaste, alguns casos para acabamento, perfuração profunda, centros de torneamento, enfim, a gente consegue trabalhar tranquilamente. Quantidade máxima permitida, 35 a 40 ml por hora. Aplicação pelo interno da ferramenta ou pelo externo, como eu comentei, que é relacionado a sistemas de torneamento também. Em 2 canais, a gente tem até 40.000 RPM, máquinas com muitas trocas, sistemas de alta produção, quantidades controladas com exatidão, calibração das quantidades que estão tendo de óleo na ponta da ferramenta.
E eu também é um sistema calibrável entre o físico e digital, eu consigo saber se é verdade o que está saindo na ponta da ferramenta antes de condenar ou o lubrificante, ou a ferramenta, ou o sistema, ou a máquina. Então, é um sistema bem completo. Alguns processos que são bem familiares, hoje aplicado com MQL, perfuração profunda, alargamento, rosqueamento, tanto com macho máquina como macho laminador, né? Então a gente consegue fazer alguns trabalhos, tá vendo? Com ferramentas especiais. Hoje a gente já faz muito também, fresamento, tem muita aplicação com MQL, até para aumentar a vida útil de ferramenta. Então isso é um trabalho que nós conseguimos fazer hoje no Brasil. E o que são as vantagens do MQL hoje? Aumento de produtividade, a gente consegue aumentar o avanço de usinagem, geralmente, até porque a ferramenta ela exige que você seja mais rápido por questão de temperatura de usinagem, né? Então, por isso que quando eu falo que muda a ferramenta, não é só a ferramenta. A geometria da ferramenta, é o acabamento da ferramenta, é a vedação entre ferramenta e porta-ferramenta. Existem alterações que têm que ser cuidadas para o MQL funcionar. Não é um negócio que a gente chega lá, eu vou ter o sistema de um canal e vou sair reduzindo o custo. Não, ele não funciona bem assim. Ele simplesmente, você tem que ter uma adequação no seu processo. Tá? Isso hoje no Brasil, hoje é só na Alemanha e no Brasil que tem esse trabalho, né, com relação à instalação, projeto, startup de máquina com o processo MQL. Maior vida útil de ferramenta, baixo investimento para adquirir o sistema, extrema redução do consumo de fluido, eliminação de resíduos e descartes, né, redução em custo de processo, peças e cavacos sempre secos, eliminação de problemas alérgicos, redução do consumo de energia ou emissão de CO2, né, redução do consumo de água. Isso aqui é uns exemplos práticos hoje que a gente tem com nossos maiores clientes aplicadores, tá? Então a gente tem um consumo de óleo, por exemplo, de menos 99,8% hoje dentro do grupo Ford, né? Consumo de óleo, tá, gente? Não que o lubrificante seja mais barato do MQL, tá? A gente não está falando de valores, estamos falando de quantidade de óleo, tá? Então eles utilizavam 1.250.000 litros, por exemplo, em uma planta, passaram a utilizar 235.000 litros. Redução de 66% no custo de energia no processo de fabricação. Aqui é um outro exemplo também da Volkswagen, em Salzgitter, na Alemanha, que eles trabalharam por um ano com a aplicação para poder levantar os resultados. São 3 turnos, aproximadamente 250.000 cabeçotes. Eles tiveram 98% menos consumo de óleo, 90% menos o consumo de água e 54% menor o consumo de energia. Então eu acredito que isso é um resultado bem interessante para qualquer empresa que tem uma fabricação seriada. Aqui é um exemplo da MAG, nos Estados Unidos também, que passou para a gente. Ela aplica mais do que a própria, eles têm mais máquinas nos Estados Unidos que a Alemanha, então eles conseguiram fornecer esses dados. 10 anos de depreciação de máquina com MQL ou alta pressão. Então eles tiveram quase 18% menos depreciação da máquina em 10 anos, porque o MQL ele não contamina a máquina, ele não entra em barramentos, sistemas lineares. Hoje as máquinas, a gente fala de movimentações mecânicas, mas as máquinas novas hoje elas já trabalham com os sistemas eletromagnéticos nas guias, ao invés de acionamentos mecânicos, né? Então já tem um conceito de máquina muito avançado hoje no mercado. Isso realmente a gente fala que não vê, mas aqui no Brasil tem muita disposição dessas máquinas, né? Tem muita gente boa aí fazendo máquina e é muito interessante alguns dados que vocês estão vendo aqui hoje, que é uma realidade do mercado de alta produção, principalmente automotivo, autopeça e o aeroespacial. Tá? Aqui é um exemplo bem recente, foi no final do ano passado, a Peugeot, né, a PSA na França, começou a fazer a primeira linha com MQL,
e já tiveram esse resultado de menos 40% e mais 5% de produtividade no mesmo equipamento que ela produzia por alta pressão. Aqui é um exemplo de um trabalho que a gente fez, que foram uma das poucas pessoas que acabam podendo fornecer dados de produto, né? Então é um pouquinho complicado os nossos clientes fornecerem dados de processo. A gente assina alguns contratos de confidencialidade para poder fazer os trabalhos dentro das empresas. Então a divulgação ela é um pouquinho morosa. Tá, isso aqui foi instalado na ThyssenKrupp em Campo Limpo, no virabrequim, para a operação de furação do virabrequim, um sistema de 2 canais, que vocês podem ver, a instalação ela está aqui, né? Como vocês podem ver, foi feito o sistema, foi feita toda a adaptação, e a gente teve o seguinte resultado por peça. Eles não conseguiram tirar o sistema de coolant da máquina, porque precisava do sistema de água e óleo para poder transportar os cavacos para as centrais, porque tem uma central e o cavaco vai para essa central. Então tiraram a alta pressão, colocaram uma bomba só para arraste, diminuíram a concentração de óleo e só avaliaram o custo de óleo na usinagem e custo de ferramenta e reafiação aplicando o MQL. Ou seja, com óleo solúvel que eles tinham, por peça eles gastavam 44 centavos, passaram a gastar 18 centavos. Por ferramenta, reafiação de ferramenta, 95 centavos, caiu para 64 centavos, ou seja, a ferramenta começou a gastar menos e a reafiação começou a ficar mais barata. Por ferramentas novas, de 1,62, caiu para 1,08. Eles tiveram uma redução de R$ 146.520 para 132 mil peças no ano, de uma redução no processo de 36,9%. Investimento para 3 máquinas que eles fizeram foi um processo turnkey, incluindo instalação, treinamento, sistema, ferramenta. Eles tiveram um payback de 16,8 meses para poder voltar a lucrar os 36,9%, igual vocês viram. Alguns campos de aplicações nossos, sistema de torre indexada, já para tornos automáticos, tornos centros de torneamentos, né? Combinação de MQL com processo de usinagem criogênica, seja o nitrogênio líquido ou o CO2, que alguém comentou aqui durante uma das apresentações do professor, que foi a primeira palestra. Tá? Então isso já se aplica e está se começando a trabalhar muito com MQL em paralelo com o CO2 e nitrogênio líquido. Usinagens de materiais complexos, por exemplo, o sanduíche de titânio, fibra e alumínio no mesmo material, que é o sistema que eu vou mostrar para vocês, que já está se fazendo em 2 plantas na Alemanha, em processo de produção, no eixo de comando e em eixos de transmissão, já com MQL também numa quantidade de 120 ml por hora no processo de retificação. Você só dá um play para mim aí, fazendo um favor? Esse é o sistema que a gente vai estar lançando, é uma novidade. Tá? Então, a gente vai estar provavelmente fazendo o lançamento oficial na EMO e, consequentemente, na feira do ano que vem, ou na Mecânica ou na Expomac, que a gente não sabe ainda qual vai participar. Tá? Ele é um sistema igual aos 2 canais que vocês viram, só que nós tivemos que acrescentar água para usinar titânio. Não teve como não ter essa composição do alto resfriamento através da água, né? Então, mas é uma água com quantidade controlada, ela não emulsiona o óleo, eles caminham no mesmo percurso, mas não se emulsionam, e nós conseguimos fazer o trabalho dessa usinagem. Ou seja, é o mesmo conceito do que vocês viram, o ar continua vindo diferente, e o óleo e a água está entrando pela união rotativa do cabeçote da máquina. Vocês podem ver que o amarelo e o azulzinho mais escuro vem por dentro, o ar continua vindo por fora, e o resfriamento, a mistura dos 3, se encontra dentro do porta-ferramenta, sempre em quantidades controladas, todos os itens que vocês estão vendo, todos os 3 elementos nós controlamos. Tá? Pressões de ar, quando a gente está falando de
mínimo 4 bar e no máximo 10 bar de pressão, tá? É um consumo pneumático bem baixo. Eles entram dentro da ferramenta e a gente consegue fazer a usinagem de um material mais complexo, seja o titânio, seja o fundido que a gente chama do vermicular, o CGI, que é usinado em Joinville, que é onde é praticamente fabricado os nossos melhores fundidos em vermiculares, né? Aqui é um sanduíche de material, igual vocês podem ver. Aqui é a reação dos 3 elementos. Aqui você vê, quando altera, o material mais mole, mais dúctil, você pode ver que só se usa o ar. Nós simplesmente conseguimos controlar isso aí. Tá? Isso sempre via CNC. E aqui você tem o material mais duro, que eu necessito de água e óleo também. Esse aqui é um outro videozinho, estou acabando já, tá? De uma usinagem que a gente mostra que realmente é um processo bem interessante. Essa máquina é nossa, né? A gente faz exposições com ela também. Nós temos um centro tecnológico em Itu para poder fazer testes para o cliente com MQL quando ele quer tentar fazer uma aplicação dentro de casa. Então a gente testa antes para ele poder ver se condiz a tecnologia e a realidade da empresa dele, o produto reduz custo, não reduz custo. Então nós simulamos o processo antes de fornecer o equipamento para o cliente. Isso aqui, como vocês podem ver, é uma ferramenta de PCD. Aqui é uma perfuração, um furo guia. E quando a gente fala de alta pressão para 40 vezes o diâmetro, a gente fez com um avanço de 1,35 m por minuto, que isso é muito raro. 4 mm a broca por 160 de comprimento. Então aqui a gente tem uma aplicação de 40 vezes o diâmetro, num avanço bem rápido, em rotações bem altas, 6.700 RPM. E vocês podem ver que os cavacos, eles saem sim do furo, não tem nenhum problema, não preciso de excesso para poder tirar. Assim como a alta pressão, nem sempre 120 bar é melhor do que 60 bar para algumas aplicações. Aqui você está praticamente, quando a aplicação é bem feita, você quase não vê o ar e o óleo na ponta da ferramenta, ele se torna imperceptível. Aqui furo em aço, né? Furo aço, aço forjado, alumínio, ferro fundido, fora o vermicular que a gente está falando, são materiais de fácil usinabilidade com MQL. Já, por exemplo, Inconel, titânio, esses materiais, eles realmente têm uma complexibilidade muito grande de aplicar o MQL. É necessário fazer testes, é necessário ver a ferramenta correta e chegar nos parâmetros de corte correto, que aí o nível de temperatura ele sobe muito. Claro que quando a gente vai fazer, por exemplo, igual alguém comentou, uma árvore de Natal, né, ela não tem tanta precisão igual uma guia sede de um cabeçote de motor. Então, algumas precisões elas acabam funcionando bem com MQL. Então, dilatação, tem que tomar cuidado com o controle de temperatura da máquina. Enfim, tem alguns requisitos de máquina que a gente tem que tomar cuidado. Senhores, queria agradecer mais uma vez a todos que estão aqui, que disponibilizaram o seu tempo para estar aqui. Ao pessoal do evento, obrigado pela oportunidade da gente também poder estar aqui apresentando os nossos equipamentos. E ficamos à disposição para qualquer pergunta. Se a gente não souber responder, a gente vai responder depois. E também, quando a gente vê que não dá para fazer, a gente pelo menos fala que não dá para fazer ou a gente não tem experiência com isso. Tá? Obrigado. Uma pergunta, Maurício? Eu teria uma pergunta, Maurício. Senhores, obrigado. Tipo de lubrificante, tipo do fluido, altera no processo? Hoje existem pelo menos entre 16 a 18 tipos de lubrificantes homologados com a tecnologia MQL. E no caso aqui a gente pode ter muitos fabricantes de lubrificantes. Nós realizamos a homologação do lubrificante na Alemanha e aí passamos a incluir uma lista global
de fornecimento junto com os sistemas da Bielomatic. E isso não vale só para o Brasil, por isso que é feito na Alemanha. Ele vale desde China, Índia, Rússia, Coreia, Japão, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina não, Chile ainda não, mas existem alguns projetos para se acontecer. Mas, sim, a gente tem esse trabalho e o lubrificante ele influencia sim, mas aí é o aplicador e cada processo e cada material que vai definir qual que é o lubrificante de melhor performance. É muito difícil de chegar e usa esse aqui e se comprometer. Não que nós não façamos também, mas nós não indicamos não e deixamos uma lista que é o que garante o lubrificante junto ao nosso equipamento. Gente, obrigado. Obrigado.